O governo federal autorizou o uso das Forças Armadas no Pará durante a 30ª edição da COP30, que é a conferência das partes sobre mudança do clima e também a cúpula de líderes. A medida ela vale até o dia 23 de novembro. Esse decreto foi assinado pelo presidente Lula na sexta-feira passada, depois de um pedido do governador do Pará, Helder Barbalho. E o objetivo da GLO é reforçar, a segurança dos eventos e de todos os participantes. Portanto, a atuação militar vai ser em articulação com os órgãos de segurança pública federais e também do estado do Pará. Os militares vão ter poder de polícia em caráter temporário, portanto, só nesse período até o dia 23 e também restrito. E a autorização ela se estende para além de Belém, incluindo ações em áreas que são consideradas críticas nos municípios de Altamira, Tucuruí, onde estão grandes usinas hidrelétricas. Portanto, essa ação de GLO é um instrumento, como a gente já havia falado, que é previsto na Constituição Federal e que permite o uso das Forças Armadas em ações de segurança pública em situações excepcionais, quando as forças policiais não são suficientes para preservar ou mesmo restabelecer a ordem pública, Ela só pode ser decretada pelo presidente da República e por iniciativa do próprio presidente ou atendendo a um pedido de um governador, caso seja reconhecido sejam reconhecidos que os recursos ordinários de segurança do Estado atingiram o limite. E quando é decretada, os militares eles têm poder de polícia em caráter temporário e restrito, podendo atuar também para garantir a segurança das pessoas e, claro, do próprio patrimônio. E durante a operação, o comando militar então assume o controle aí das forças de segurança, das forças envolvidas, podendo as polícias estaduais, por exemplo, ficarem sob o comando do Exército, da Marinha ou mesmo da Aeronáutica. Essas operações de GLO são sempre de duração e áreas delimitadas, e tem muitas regras aí de engajamento que são todas definidas no decreto presidencial. Recentemente, a GLO ela foi decretada pelo governo federal como na reunião da cúpula do G20 em novembro de 2024 e foi exatamente no estado do Rio de Janeiro. E a gente está falando aqui de COP30, o presidente Lula já está em Belém, no Pará, desde sábado. Lula está hospedado no Iana 3, que é um barco-hotel regional no estilo iate, Esse barco, então, ele vai abrigar o presidente e toda a equipe dele durante aí a COP30. Segundo comunicação do Palácio do Planalto, Lula e a comitiva se instalaram na embarcação hoje. O hotel flutuante, como muitos estão chamando, está atracado na base naval de Valdecans. E um barco da Marinha, ele chegou a ser cogitado também como uma possível hospedagem para o presidente Lula, para esse período da cúpula climática na capital paraense. Mas, de acordo com avaliações da equipe, esse barco foi considerado inadequado. Então, o presidente Lula, como eu disse, que já está em Belém, ele participa de compromissos que antecedem a cúpula de líderes programada para quinta e sexta-feira desta semana. A Conferência do Clima da ONU, envolvendo delegações de diversos países, vai ser realizada oficialmente, o início oficial é dia 10 e segue, portanto, até o dia 21 de novembro em Belém, capital do Pará. E o presidente deve permanecer na capital até pelo menos a próxima sexta, Ainda não há confirmação, por exemplo, sobre outras autoridades que participarão dessas agendas, E também não há confirmação sobre a presença do presidente em eventos culturais, esses eventos que foram programados para acontecer na cidade. A informação é de que amanhã, terça-feira, Lula continue em Belém, mas sem compromissos oficiais. Já na quarta-feira, há previsão de reuniões bilaterais, embora as agendas ainda não estejam todas confirmadas. Segundo assessores, há pedidos de 4 a 5 encontros com autoridades estrangeiras e também representantes de organismos internacionais.
Na quinta e na sexta-feira, como eu disse, o presidente participa dessa cúpula dos líderes, que é um evento que antecede a COP30 e deve reunir representantes de diversos países para discutir essa agenda ambiental e, claro, os preparativos da conferência. Após compromissos em Belém, há a possibilidade de que Lula viaje a Fernando de Noronha nos dias 8 e 9 de novembro, onde pode participar do lançamento de um projeto de energia solar. A Ana Paula Ramos, Ana, a gente já tem alguma confirmação dessa agenda do presidente Lula em Noronha ou por enquanto a gente trabalha só com essa possibilidade? Olha, Síria, por enquanto o Palácio do Planalto dá como confirmado esse evento, né? Mas falta um pouquinho de tempo, até sábado, né? Dia 8, pode acontecer muita coisa ali na agenda do presidente. Mas é um evento importante, né? Vai fazer a transição energética ali na ilha para energia solar, sendo que hoje ela é abastecida majoritariamente por diesel, Síria. Tá certo, Ana. E falando em agenda, não há previsão também, por enquanto, de participação do presidente na próxima reunião de cúpula da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, marcada, portanto, para os dias 9 e 10 de novembro em Santa Marta, na Colômbia. O encontro vai reunir líderes dos 27 países da União Europeia e também das 33 nações da CELAC, com foco na retomada do diálogo birregional e também nas negociações do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Bom, a gente falando de COP30, vamos voltar aqui para o Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela respondeu algumas perguntas de jornalistas sobre o evento este ano em Belém, no Pará, né? E um dos questionamentos foi ligado à situação do desmatamento e também das queimadas por aqui. Vamos conferir, portanto, a resposta da ministra a estes dois pontos. Todos os esforços que temos feito para que a COP30 seja recepcionada no espírito do Brasil, liderando pelo exemplo. E ontem, aquilo que nós nos empenhamos tanto por orientação do presidente Lula desde o início do seu governo em 2023, que era o compromisso de que vamos alcançar desmatamento zero até 2030. Mais uma vez caminhamos nessa direção, que foi a redução de 11,8% do desmatamento na Amazônia, comparando com 2024, e de 11% também no Cerrado em relação ao mesmo período. Quando vamos para o acumulado comparativo a 2022, uma redução de 50% do desmatamento. Só para se ter uma ideia, não é? Se não fosse o desmatamento por degradação, em função da mudança do clima, da elevação da temperatura, que tem levado a um fenômeno de desmatamento por incêndio, nós teríamos a menor taxa de desmatamento já registrada na história, porque até então o desmatamento sempre foi medido em função do corte raso, que seria de 3.593 quilômetros quadrados. A menor taxa que tinha sido alcançada foi em 2012, de 4.600 mil quilômetros quadrados. Então, a ambiência em relação à COP30, nós conseguimos que o desmatamento de fato tivesse uma queda acentuada. Em relação aos incêndios, até agora é uma média de redução no país inteiro de mais de 50%. E, obviamente, que no caso da região norte, algumas regiões, ainda não está consolidado o período chuvoso e as nossas equipes continuam trabalhando. Feita essa afirmação, gostaria de dizer também que isso evitou lançar na atmosfera mais de 700 milhões de toneladas de CO2, ou seja, uma contribuição altamente significativa no contexto da COP30, cuja a informação é de que devemos implementar
os compromissos com os quais nós já nos comprometemos. E um desses compromissos que foi assumido por todos os países, mas que só o Brasil, né, publicamente assume, de que até 2030 vamos zerar desmatamento, né, é em relação ao desmatamento zero até 2030. A ministra também explicou os detalhes sobre um ponto polêmico, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Em relação à licença para prospecção de petróleo na Foz do Amazonas, como eu dizia, uma licença técnica dada pelo IBAMA quando ele compreendeu que todos os questionamentos que tinham sido feitos estavam parcialmente atendidos. E eu digo parcialmente atendido porque é uma licença com condicionantes, e as condicionantes fazem parte do decorrer do processo. Há uma preocupação da sociedade que é legítima e que também é uma preocupação, não tenha dúvida, do governo, em relação à governança da Foz do Amazonas. É uma bacia que não é conhecida, diferentemente de outras bacias, e que precisará de estudos robustos, porque agora é a prospecção para verificar se tem petróleo, a quantidade do petróleo, a qualidade do petróleo. Caso esses pré-requisitos sejam considerados satisfatórios de quantidade e qualidade de petróleo, então nós já temos 19 blocos que foram leiloados. Cada bloco tem uma quantidade de perfuração que podem ser feitos pedidos de licença. Nesse sentido, é fundamental que haja a contratação da avaliação ambiental para a área sedimentar, por tratar-se de uma bacia que não é conhecida e que precisa de estudos robustos. A outra parte tem a ver com decisões estratégicas que já vêm sendo debatidas pelos países, como eu disse, em relação às suas transições para longe ou para o fim da dependência do uso de combustível fóssil. Com certeza, o Brasil é um país que tem compromisso com essa transição e que, dentro dos espaços que tem a delegação para tomar essas decisões, o assunto será tratado, deve ser tratado. Como nós já temos uma série de aportes que nos favorecem, porque temos uma matriz energética limpa, porque temos uma potencialidade enorme de uma geração de energia diversificada, distribuída, né? Mas isso exige de nós e de todos os países produtores e consumidores de petróleo que tenhamos indicadores de esforços que sejam gradativamente aumentados. A participação e posição dos líderes mundiais na COP30 também foram questionadas durante essa entrevista coletiva. A como participam os líderes, né? Todos os líderes terão a possibilidade de fazer um discurso na plenária ampla, que é justamente dos discursos nacionais, e posteriormente também participar de uma ou duas das sessões temáticas. Então nós estamos distribuindo os líderes para participarem das sessões temáticas. As sessões são em mesas de 40 líderes, então isso está sendo negociado com cada governo. Então essa é a estrutura básica de participação dos líderes.